Wendel, nossa primeira conversa, a gente falou um pouquinho sobre primeiros passos, ou o que uma empresa deveria observar para começar a tratar a segurança do jeito certo. Mas nenhuma empresa, assim como nenhuma pessoa, é uma ilha, né? Nenhuma empresa vive em isolamento, elas têm relações. E aí você tem empresas que eventualmente precisam contratar outras empresas, comprar soluções de outras empresas, e nós temos empresas que precisam fornecer soluções para outras empresas. E aí existe toda uma discussão sobre como fazer adequação nisso, né? Me diz uma coisa, qual é a base? Tipo, a gente sabe que existe responsabilidade solidária, mas isso existe também no que se refere à segurança? Isso é observado com relação à segurança da informação? Como que está funcionando isso hoje no Brasil, por exemplo, com relação à LGPD? Bem pontuado, Lemar. Em relação à LGPD, o que a LGPD determina, tá? Quando a gente faz uma cessão dos nossos dados pessoais para alguma empresa, a gente está, digamos assim, autorizando que essa empresa manipule os dados para a função a qual eles serão destinados, única e tão somente. Só que a nível empresarial, o que acontece? Muitas vezes esses dados eles são terceirizados, tá? Seja lá, por exemplo, dados de funcionários que são cedidos para a empresa, às vezes eles são terceirizados para a empresa que faz folha de pagamento, são terceirizados para o governo, enfim, N motivos pela qual os dados são cedidos para um controlador, esse controlador acaba terceirizando eles, tá? Esse terceirizar, ele nem sempre ele é visível para o dono dos dados, tá? O que a LGPD nos traz, tá? A LGPD nos pede que o dono desses dados esteja ciente por onde eles andam, tá? Então, resumindo e respondendo a tua pergunta, a LGPD nos pede que a segurança seja implementada também com os nossos fornecedores que tratarem dos nossos dados, tá? A responsabilidade jurídica, no caso de um vazamento, ela é toda estipulada na documentação entre a empresa e os seus fornecedores, tá? Caso contrário, o grande responsável por isso é sim quem está recebendo esses dados numa primeira instância. Tá, então deixa eu entender aqui. Por exemplo, eu faço uma compra, essa compra, por exemplo, em determinado site, por alguma razão tem um problema com essa minha compra e esse site terceiriza eventualmente o contato comigo a um call center, né? Então, cara, tem lá o nome do Lemar, tem lá o telefone do Lemar, eventualmente CPF do Lemar. Você está dizendo que esse call center eventualmente tem que se adequar à norma, né? Ou a LGPD não é norma, a LGPD é lei, né? Você A estava. LGPD é uma lei. Então, ele tem que se adequar também à LGPD, idealmente, por quê? Porque se tiver algum problema de vazamento desses dados nesse call center, por exemplo, o responsável primário, quem vai ser, quem eu, Elemar, posso penalizar ou buscar algum tipo de compensação é o site, né? Então, eu vou buscar o site, logo o site tem que tomar cuidado para que esse call center que ele contrate esteja adequado a toda a lei para poder se eventualmente proteger, inclusive juridicamente, jurídica e tecnicamente. É isso mesmo? Exatamente, relembrando o fato de que o ideal é que o Elemar seja informado de que os dados dele serão compartilhados, tá? Por isso e por aquilo, e quais dados são compartilhados, tá? A essência da LGPD, tá? Sendo bastante grosseiro, tá? É jogar uma luz à tona da questão do dado pessoal, tá? O dado pessoal, ele é propriedade individual, tá? Assim como um carro, assim como uma casa, enfim, ele é propriedade do indivíduo, tá? Para as pessoas poderem manipular ou trabalhar sobre a propriedade de um indivíduo, as pessoas precisam estar cientes e darem autorização para isso. É claro que você estava trazendo aqui para a gente um exemplo, a gente trouxe, né, aqui uma discussão acima da LGPD, né? E a LGPD é uma coisa relativamente nova no Brasil, e é engraçado, né, porque se você for examinar a lei, basicamente o que ela traz para a gente é a expressão do bom senso, né? Tipo, poxa, eu estou fornecendo os meus dados para você, prestador de serviço, você, eventualmente minha empresa parceira, cliente, cara, toma cuidado com eles, né? E por favor, se você precisar passar esses dados para outras pessoas, primeiro, seria de bom tom que você me informasse,
Aliás, por padrão você deve informar, e se por acaso você for passar esses dados também, eu também confio que esse destino para quem você está entregando esses dados vai ser igualmente responsável assim como você é, né? É isso que a gente traz a peso de lei.